Bom dia a todos. Agradeço aí o convite para isso. É uma conversa que a gente precisa ter com mais frequência realmente. Eu acho que a Duensch está correta em tentar promover essas coisas. Obviamente o tema autonomia está ligado com a questão do financiamento à universidade, que acho que nesse momento talvez seja até mais importante do que a autonomia em si. E hoje à tarde, eu acho que o que está programado, acho que é uma oportunidade bastante importante de que se possa juntar esses dois temas, né? Tá bom, então eu falo aqui, só que eu preciso falar mais baixinho. Eu costumo normalmente gritar um pouquinho, mas hoje à tarde, então, repetindo aí, a gente poderá contrapor a questão do financiamento e autonomia. São coisas que têm a ver uma com a outra, mas acho que o financiamento é o primeiro ponto. Porque o financiamento está ligado a um modelo de sociedade, e aí vem o papel da ciência e da tecnologia, aí vem, né, os papéis das universidades públicas, né, vem o papel dos institutos de pesquisa, das agências de financiamento, né? Então isso equacionado, a gente entraria na questão da autonomia. Eu diria que eu não me atualizei muito com a questão da autonomia recentemente, todavia ela também não avançou nada no Brasil. Então a minha desatualização ela não é assim tão grande. Eu tenho uma experiência grande com questão de autonomia de gestão financeira. Eu queria dizer isso, autonomia da universidade, autonomia acadêmica, que é a autonomia didática, pedagógica, científica, ela tem caminhado nas últimas décadas razoavelmente, depende um pouquinho mais de nós, né, universidades. E a administrativa, que ela é importante também. Quando eu cheguei aqui na UENF há 11 anos e meio atrás, a UENF tinha acabado, né, de travar uma luta forte e importante, e onde ela conquistou a sua autonomia administrativa. Eu não vou discutir essas aí, eu vou querer colocar alguns pontos para provocar alguma discussão nossa aqui sobre a autonomia de gestão financeira, que é a autonomia que nos faltou sempre dentro do Brasil, com algumas experiências, poucas. A mais expressiva é a experiência paulista, obviamente, né? Mas é uma experiência que se dá em um estado que tem uma arrecadação muito grande, é um estado industrializado, etc. Então, ele não é um modelo, né, que a gente pudesse reproduzir, mas é uma experiência importante da autonomia de gestão financeira, que eu gostaria de colocar alguns pontos. Sempre lembrando que eu admito que neste momento o nosso principal problema é garantir a vida das universidades públicas, é garantir a existência de um sistema de ciência e tecnologia. O Estado brasileiro, a nossa nação, não tem um projeto de ciência e tecnologia, porque não tem um modelo de desenvolvimento como outros países têm, né? Então a gente vê hoje países super desenvolvidos investindo mais ainda em ciência e tecnologia. Você fala, olha, é um absurdo. Você pega a Alemanha, né, a Coreia do Sul, Estados Unidos, a França, um pouco menos, enfrenta outras dificuldades, mas China, né, avançando enormemente na questão do financiamento à ciência e tecnologia, porque precisa produzir conhecimento, porque hoje o advento aí da indústria 4.0 está aí, né? Isso vai mudar radicalmente as questões da economia mundial, vai alterar radicalmente o formato que o capitalismo tem, né, hoje, e nós aqui estamos vivendo contraditoriamente um momento terrível, que eu considero grave. Ontem na nossa assembleia, uma professora, não está aqui, esqueci o nome dela, ela citou
que a gente, na verdade, a gente estaria numa guerra, né? E o sistema de ciência e tecnologia, público principalmente, né? Ele deveria entender nacionalmente que a gente está numa guerra pela manutenção desse sistema, né? Uma guerra para colocar a real importância desse sistema em um modelo de desenvolvimento que possa tirar o país dessa situação em que a gente vinha melhorando um pouquinho, tivemos uns pequenos avanços e agora, num tempo muito curto, o retrocesso é muito violento. É um retrocesso lá para trás, né, dos governos de Getúlio Vargas e tal. São conquistas dali, de décadas, né, difíceis da sociedade brasileira, que estão sendo jogadas aí no lixo. Então, nesse sentido, a autonomia eu gostaria de discutir em momentos, entre aspas, de normalidade, né? Porque ela é um instrumento, a autonomia de gestão financeira, estou me referindo. Quer dizer, o que seria ela em poucas linhas, que a maioria aqui sabe disso? Em primeiro lugar, é a universidade ter um financiamento público, não é? Através de alguma coisa que fosse permanente no tempo, como lá em São Paulo, como foi na Paraíba. Aliás, a Paraíba foi o que teve a melhor lei de autonomia de gestão financeira. Todavia, algum governo recente lá destruiu isso porque simplesmente passou a não respeitar e acabou, né? Aí você não tem o que fazer, né? No sentido de diálogo, né? Aí é um embate político mais forte. Mas você tem que ter, então, no modelo, um percentual da arrecadação pública daquele Estado, e a gente está falando aqui da autonomia, vamos localizar nas universidades estaduais. Os federais têm um padrão aí que é um pouquinho diferente do nosso, e é um outro tipo de questão, né? Mas nas estaduais a gente teve algumas experiências em Mato Grosso do Sul, em Goiás, mas que foram experiências de autonomias parciais. Elas não chegaram a se consolidar como uma coisa bastante importante, né? Mas você tem que ter, então, na autonomia de gestão financeira, um tanto que não dependa de negociação de pires na mão o ano inteiro e ano a ano. Então você tem aquela porcentagem. Uma outra coisa é que os repasses dessa porcentagem definidas sejam feitos continuamente. É o que a gente fala hoje, chama aí do duodécimo, né? Porque você também não pode deixar, o governo vai repassar o que ele deve dentro de um programa dele. Mas o duodécimo é um detalhe dentro dessa questão. Primeiro você precisa garantir o financiamento, garantir uma porcentagem, aí você vai discutindo como é que você vai receber isso e executar isso aí. Um outro ponto que eu acho fundamental na autonomia de gestão financeira é que os recursos recebidos, né, em um exercício, em um ano pela universidade, se você não o gastar totalmente, ele fica incorporado no patrimônio da universidade. Esse é um ponto essencial, porque ele permite o planejamento. Você começa a fazer uma obra que o governo, na questão do pires na mão, ele te concedeu, aí você não vai conseguir terminar essa obra e vai passar para outro ano. Aí é uma questão que muitos de nós aqui conhece bem, né? Já participou, né, de funções, não só em reitoria não, mas como chefe de laboratório, como diretor, né? E sabe, quer dizer, o problemão disso. Então, você incorporar ao patrimônio da universidade aquilo que você não gastou, ele está dentro de um planejamento, né? De um planejamento orçamentário da universidade. Ela sabe que ela tem aquele recurso, né? E ela vai discutir como usar isso aí, e isso fica incorporado. Essa incorporação, muitas vezes, eu vivi isso
em São Paulo, vivi na Unicamp, porque um tempo que estive em reitoria, vivi a administração com autonomia de gestão financeira em momentos razoáveis, né? Então, foi possível criar ali, isso é interessante, fundos próprios da universidade de apoio ao ensino, pesquisa e extensão. Porque o sistema público, o orçamentário normal e as agências de financiamento têm questões específicas que ela ataca. Então você tem áreas, e o pessoal que é da área de humanas conhece bem como isso funciona, tem áreas que não tem naquele momento uma afinidade com o setor produtivo ou com algum tema que reflita um marketing maior perante a sociedade. Então, essas áreas têm uma dificuldade imensa de financiamento. Então, uma universidade ela pode ter uma política dela, a estratégia dela, e ela se apoia nesses fundos que ela pode criar. Isso só é possível com autonomia de gestão financeira e com essa questão da incorporação do que você recebe no patrimônio da universidade. Que isso você vai juntar, mais ou menos, dependendo do tipo da universidade, com uma capacidade dela de ter uma captação de recursos que a gente chama de extra-orçamentários, que você junta com isso e você então tem fundos que te permitem desenvolver uma política, uma estratégia, tá certo, de ciência e tecnologia, que não vai depender daquilo que anda, né, do setor produtivo, da sociedade. Não vejo mal que a universidade possa também, a partir da ciência básica que ela desenvolve, que ela possa também desenvolver tecnologias e colocar, né, as potencialidades de desenvolvimento tecnológico, né? Isso é uma outra discussão. Acho que os grandes papéis da universidade pública é a formação de pessoas, né, e é a produção de conhecimento científico básico. Sem essas coisas, não adianta ficar discutindo, dá pegar o celular aqui e perguntar para algum estudante nosso ou para algum leigo, etc. Quem inventou o celular? Ninguém inventou um celular. O celular tem toda uma história de evolução da ciência de muitas áreas, né, básica e de desenvolvimento tecnológico, obviamente. Então, a autonomia de gestão financeira, ela nos remete a essa possibilidade dessa discussão. O que nós vivemos aqui no estado do Rio, desde, né, alguns anos recentes de vacas gordas, é de pires na mão, sem sombra de dúvida. Isso é terrível, é um recurso mal gasto, né, que não permite que a universidade desenvolva efetivamente todas as potencialidades que ela cria, pelas suas questões de mérito, né? Pela questão de excelência que se persegue e por um pouco de liberdade de se atuar na pesquisa e na formação de pessoas. Então, há muitos detalhes envolvidos dentro de autonomia de gestão financeira. Eu coloquei esses pontos que eu acho que eles são os fundamentais, porque eu acho que são os que mais ligam com a nossa luta hoje pela garantia do financiamento da ciência e tecnologia no país, né? Eu tinha uma questão. Eu queria que você comentasse um pouco as dificuldades que as paulistas estão tendo agora e essa coisa de gastarem mais de 100% da financiamento dele. Então, eu queria entender melhor como é isso, essa falta de gerenciamento. Esse é um ponto que a desinformação, que é muito explorada pela mídia, leva num desentendimento do que se passa. A autonomia de gestão financeira das paulistas não tem nada a ver com as universidades. Eu tenho dados aqui, a gente não tem projeção, mas são dados da Unicamp, que teve a sua autonomia de gestão financeira em 1989, depois que a gente esgotou
o Orestes Quercia, né? Quando ele começou a ter problemas sérios de reflexo político, da imagem política dele, porque era uma pressão terrível ali. Então, se ganhou autonomia de gestão financeira. Eu tenho dados até 2005, que dá 14 anos, por aí, né? Então, o que a gente vê? A evolução da produção, eu vou falar mais da Unicamp, isso foi verdadeiro para a USP e para a Unesp também, de 89 para frente, você tem uma produção que vem vindo e ela dispara. Produção de artigos científicos, sem entrar em numerologia, mas eles representam nesse sentido alguma coisa, né? Se você triplica os artigos que você está produzindo, mesmo que você não discuta a qualidade deles, mas a qualidade deles vai se refletir em outras, né, atuações, e a Unicamp isso foi fundamental, mas a quantidade de alunos de pós-graduação envolvidos e tal, ou seja, a atividade acadêmica da universidade se amplia de uma maneira exponencial. Aí você olha a evolução do ICMS. Esse é um probleminha da autonomia de gestão financeira lá, porque foi baseado no ICMS, quando o melhor teria sido nos impostos não carimbados, né, que o governo estadual tem. E você vê a evolução da massa salarial, ela vai, tem um gráfico aqui impressionante, de 89 a 2005, ela vai seguindo, elas vão juntas. Na medida em que a arrecadação do Estado aumenta, do ICMS aumenta, a massa salarial aumenta. Então, você desmistifica aí, e antes, jogando outro dado, quando você pega de 89 a 2005 e pega o total de docentes, servidores técnico-administrativos da universidade, você tem uma pequena queda no número total. Então você tem uma pequena queda e você está gastando dentro da variação do ICMS, ou seja, dentro daquilo que você está arrecadando. Depois de uns, aqui eu posso errar aqui, 4, 5 ou 6 anos, o percentual do ICMS que era passado às universidades teve que aumentar depois de uma luta não tão árdua quanto da conquista da autonomia de gestão financeira, para acertar isso, acertar a realidade, né? Ora, o que acontece nos anos mais recentes, aí é a tua pergunta. Há uma enorme expansão das atividades das universidades paulistas, principalmente a Unicamp e a USP. A USP tem novos campi. A Unicamp teve um campus enorme, novo, em Limeira. Era pequenininha ali no meu tempo. Aquilo virou uma coisa fantástica. Então, o governo do Estado, interesse dos deputados estaduais, interesse do governo, com os seus apoios, né, setoriais pelo interior do Estado, bancou isso aí, mas não bancou o aumento de folha de pagamento e de custeio. Quer dizer, você tem milhares de pessoas a mais envolvidas nisso. Então aí as universidades passam a ter, em alguns momentos, esses índices de gastou 100%. Por quê? Porque o governo do Estado não cumpriu o compromisso seguinte de ampliar a porcentagem do ICMS para bancar o aumento de folha e de custeio. Você gasta mais energia elétrica, você gasta mais água, mais limpeza, etc. Claro que existem questões de gestão que precisam ser analisadas ao longo do tempo, na USP principalmente, né, onde se fez algumas coisas não adequadas do ponto de vista de gestão, mas não são absolutamente a responsabilidade dessa
São quase 30 anos de autonomia financeira nas universidades estaduais paulistas. Ao longo desse tempo também o quadro de inativos aumentou. Isso também tem que ser considerado no total, porque na realidade quando se negociou o orçamento, colocou-se o inativo também junto ali na responsabilidade. Isso. Então o modelo e o fato de você não ter expandido o número de campi dentro de um programa estadual de expansão delas, e não aumentado tanto, porque o quadro docente, outro dia eu estava vendo uma reportagem, eu acho que foi, não sei se foi da Unicamp ou da Unesp, reclamando realmente um déficit de docentes, porque eles aumentaram as atividades, aumentaram o número de cursos e não acompanhou o número de docentes ao longo desse tempo, né? Então tem esse balanço aí também no que diz respeito à questão do quadro de inativos, que era uma coisa que tem que estar nessa equação. Carlão, se a gente olhar alguma coisa do ponto de vista, quais os cuidados que a gente deve ter quando vai negociar uma autonomia de gestão financeira, a primeira delas é o valor total. Não adianta hoje a gente querer autonomia de gestão financeira aqui com essa miséria. Eu digo a miséria não é de hoje, é de 2012, 2013, etc. O nosso custeio muito prejudicado agora é zero. Mas essa questão lá em São Paulo foi um problema, porque as universidades assumiram a responsabilidade do pagamento dos inativos. Para a Unicamp isso foi terrível, porque ela era bem mais nova do que a USP. Ela tinha 3% de inativos em 89, quando houve a conquista da autonomia de gestão financeira. Hoje ela tem 30%. Isso significa que ela diminuiu, né, os seus recursos disponíveis para... Mas o sistema previdenciário, Agora é o SP Previdência. Mas eu acho que a gente viveu lá... Previdência. Hein? Como Previdência. Que a gente paga. Na verdade, quando se fez a autonomia lá, a preocupação era de você deixar os inativos amarrados com os da ativa, com o medo de repente, o inativo em 2, 3, 4, 5 anos, períodos de inflação alta, etc., que você, né, o poder aquisitivo ia para o brejo. Então, deixando amarrado ali, era o compromisso de que os reajustes iam ser iguais. Mas isso, o Carlão tem razão, ele é um ponto que tem que ser levado em consideração. Por algum tempo, até recente, eu acho que o governo do Estado de São Paulo, diversos governos ao longo desse tempo, cometeu um estelionato, que era o seguinte: a arrecadação de contribuição previdenciária ia para o Estado, mas quem pagava a aposentadoria dos docentes era o orçamento da universidade. Isso para mim era um estelionato. Esse é outro problema. Né? Um estelionato. Agora, qual uma coisa que nós estamos conversando aqui, numa rodinha menor que a roda, a participação, né, das universidades, dos pesquisadores na política. Não temos deputados, não temos senadores, não temos ninguém ali. Há na história das nossas universidades um envolvimento político, principalmente de pessoas que se envolvem com cargos mais altos, mas com partidos políticos dentro da ciência e tecnologia. Então, a Unicamp, por exemplo, viveu continuamente uma polarização, PSDB, PT, se alternando, né, dentro das reitorias e tal. Eu participei de uma delas, né? Mas isso era uma coisa negativa, porque era uma opção partidária convencional. Quer dizer, não é isso que a gente quer, né? Você quer que a universidade tenha representantes mais democráticos. e no sentido da ciência e tecnologia.